Os grandes mistérios do passado. 10ª parte. Voo sem volta para a França. No último ano da Segunda Guerra Mundial, o desaparecimento do famoso maestro Glenn Miller, que partira da Inglaterra para entreter as tropas estacionadas na França, chocou os seus admiradores. Há 5 décadas que o mistério sobre este desaparecimento continua sem solução. Em 15 de dezembro de 1944, o Major Glenn Miller subiu em um avião monomotor, Norseman, numa pista militar perto de Bedford, uns 65 quilômetros ao norte de Londres. Miller fora chamado para reger a sua apreciada orquestra da Força Aérea e do Exército dos Estados Unidos, num concerto de Natal para as tropas aliadas na semana seguinte, em Paris, já libertada. À última hora, pedira que fossem alteradas as instruções que recebera, de modo a poder chegar à França antes da sua orquestra. Em um encontro casual num clube de oficiais na noite anterior, tinha-lhe dado um lugar no pequeno avião que iria atravessar o Canal da Mancha, desafiando chuvas e nevoeiros. Sempre nervoso ao voar, Miller mostrou-se apreensivo com o monomotor, mas o seu companheiro de viagem, o coronel Norman Basil, lembrou-lhe que Lindbergh atravessara o Oceano Atlântico só com um motor, enquanto eles viajavam apenas até Paris. Onde diabos estão as barraquetas? Perguntou Miller. Que importa, Miller? Quer viver para sempre? Replicou-lhe jocosamente o coronel. Pouco depois, o Norseman levantava para o denso nevoeiro, para nunca mais ser visto. Só em 24 de dezembro, depois de notificada a mulher de Miller, em New Jersey, foi anunciado o desaparecimento do famoso chefe da orquestra. Preocupados com os problemas muito mais importantes nessa fase decisiva da guerra na Europa, os altos comandos americanos partiram do princípio de que o Norseman caíra no Canal da Mancha devido ao acúmulo de gelo nas asas ou a uma falha no motor. Não houve buscas nem inquéritos sobre a tragédia. Os amigos e admiradores do popular músico de swing não ficaram satisfeitos com a explicação oficial e pouco depois começavam a correr os mais disparatados boatos. O avião de Miller fora abatido pelos alemães, o chefe de orquestra, horrivelmente mutilado e desfigurado, jazia num hospital em lugar desconhecido. Ou Miller fora morto numa briga num bordel de Paris. Ou ainda, o coronel Basil, envolvido numa transação de mercado negro, matara Miller e o piloto, aterrissando depois na França. Ou o alto comando executara Miller como espião alemão. Apesar do absurdo dessas histórias, o desaparecimento nunca foi totalmente esclarecido e continuam a surgir lendas a respeito do músico perdido,
que entusiasmara milhões de pessoas. Glenn Miller no auge. O sucesso chegou para Glenn Miller em 1939, aos 35 anos. Tendo desistido da universidade, juntara-se à banda de Ben Pollack como trombonista e arranjador 15 anos antes, na costa oeste. Posteriormente, tocou nos mais conhecidos grupos dos anos 20 e 30, como os de Tommy e Jim Dorsey, Red Nichols, Smith Ballet, Benny Goodman, o rei do swing, que classificava Miller de músico dedicado. Este jovem magro, de ar sério, dedicava-se à composição musical com meticuloso perfeccionismo, enquanto criava para sua música uma sonoridade diferente, melodiosa, suave, ligeira, ritmada e independente dos solistas. Tendo sua primeira orquestra fracassado, Miller formou um segundo conjunto em 1938. E no ano seguinte já era contratado para locais tão cobiçados como o cassino de Green Island, em New Rochelle, Nova York, e Meander Brook, em Cedar Grove, New Jersey. No outono de 1939, a nova orquestra de Glenn Miller passou a tocar nas rádios nacionais. E logo de Nova York a São Francisco, os jovens dançavam de rosto colado ao som dos sucessos como In the Mood, Pennsylvania 65000, Tuxedo Junction, String of Pearls e a famosa canção de Miller, Moonlight Serenade. Em 1941, o seu rendimento bruto foi de $800 mil. E no ano seguinte, sua orquestra fazia a primeira de 2 aparições em filmes em Sun Valley Serenade, com Sonja Henie. A gravação do tema do filme, Chattanooga Choo Choo, vendeu 1 milhão de exemplares e proporcionou-lhe um disco de ouro da gravadora RCA Victor. Modesto e brincalhão sobre o seu sucesso, Miller comentou certa vez: estimulante olhar a galeria para as cabeças de 7.000 pessoas balançando num salão de baile, especialmente quando 1.000 cabeças nos vale $600. Tendo-lhe sido perguntado se queria ser o novo rei do swing, respondeu: prefiro ser conhecido como tendo uma das melhores orquestras em todos os gêneros musicais. Versatilidade, acima de tudo, é minha maior ambição. O swing vai para a guerra. Oito meses após a entrada da América na Segunda Guerra Mundial, Glenn Miller abandonou a sua extraordinariamente bem-sucedida carreira para oferecer os seus serviços militares ao exército. E em 1942, alistava-se como capitão no Exército dos Estados Unidos. Procurando outros músicos nas Forças Armadas, Miller formou a Orquestra da Força Aérea e do Exército dos Estados Unidos, que no ano seguinte tocava para os cadetes na Universidade de Yale. Quando decidiu introduzir o swing nas marchas militares, um superior recordou-lhe que a música de John Philip Sousa era suficientemente boa
para a Primeira Guerra Mundial. Miller perguntou-lhe: Ainda voa nos aviões em que voou na última guerra? O oficial aceitou o swing. Nas suas turnês pelo país, a orquestra angariou milhões de dólares para as campanhas dos títulos de guerra, mas apesar disso, Miller sentia que o seu esforço não era suficiente. Até que, em 1944, obteve autorização para levar a orquestra para a Inglaterra, a fim de tocar para as tropas ali estacionadas. Nos 5 meses e meios que se seguiram, a orquestra deu 71 concertos. Segundo o comentário de um general, os concertos eram o que mais contribuía para elevar a moral das tropas, depois de uma carta de casa. Os concertos eram transmitidos pela rede das Forças Expedicionárias Aliadas para as tropas na Grã-Bretanha e no continente europeu. Os programas da BBC foram, porém, rapidamente cancelados, quando um diretor insistiu que a orquestra tocasse em um volume constante, pois os ouvintes nas zonas remotas não conseguiam ouvir os registros mais suaves. Apesar disso, Glenn Miller conquistou também admiradores civis. Apresentando a rainha da Inglaterra, Miller ficou sabendo que as princesas Elizabeth e Margarida ouviam quase todas as noites as suas transmissões. Em dezembro, chegaram instruções para levar a orquestra para a França. Na noite de 14, Glenn Miller discutiu com um amigo os seus projetos quanto à formação de uma orquestra depois da guerra e sua futura aposentadoria numa propriedade que comprara na Califórnia. A paixão de voar. Alguns meses apenas antes de Glenn Miller ter desaparecido num avião militar, outra celebridade encontrou a morte num acidente inexplicado. A 31 de julho de 1944, o escritor e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry desapareceu num voo de reconhecimento sobre o Mediterrâneo. Ainda hoje, não se sabe se o avião caiu devido a falha mecânica ou se foi abatido pela aviação inimiga. Nascido em 1900, Saint-Exupéry obteve o brevet de piloto enquanto prestava serviços na Força Aérea Francesa, no início da década de 20. Mais tarde, ingressando na aviação comercial, ajudou a estabelecer rotas de correio aéreo através do norte da África, no Atlântico Sul e da América do Sul. Em 1939, realistou-se na Força Aérea Francesa, apesar de algumas incapacidades resultantes de desastres de aviações anteriores, e após a derrota da França no ano seguinte, ofereceu seus serviços às Forças Livres Francesas, no norte da África. Numa série de romances, ensaios e diários, Saint-Exupéry narrou de forma apaixonada as suas aventuras no ar, falando das experiências quase místicas que o ligaram à fraternidade dos pilotos que arriscavam a vida naquela nova e perigosa profissão. Embora considerasse a coletânea de 1939, Torre de Holmes, o seu livro mais interessante, Saint-Exupéry é talvez mais conhecido como o autor de O Pequeno Príncipe. Com encantadoras ilustrações do próprio autor, esta história já é um clássico. Fala de uma pequena pessoa extraordinária, originária de um minúsculo planeta distante, que o narrador encontra quando seu avião cai num deserto. Descrito como fábula infantil para adultos, Pequeno Príncipe
recorda aos leitores algumas máximas comprovadas, como: é melhor dar do que receber. Um homem desesperadamente doente. Abre aspas, Glenn Miller não morreu num desastre de avião sobre a Mancha, mas de câncer do pulmão num hospital, fecha aspas. Com esta revelação surpreendente, o irmão mais novo do músico, Herb Miller, quebrou em 1983 quase 40 anos de silêncio. Miller embarcara realmente no Norseman, na pista dos arredores de Londres, em 15 de dezembro de 1944. Mas quando o avião aterrissou, meia hora depois, ele fora levado para um hospital militar, onde morrera no dia seguinte. Fora Herb Miller quem inventara a história da queda do avião, porque o seu irmão queria morrer como um herói, e não numa cama ordinária. Herb Miller tentou documentar a sua história com uma carta escrita no verão de 1944 pelo músico, um fumante inveterado. Estou completamente debilitado. Embora coma bastante, tenho problemas para respirar. Acho que estou muito doente. Como não tinha havido desastre, explicava Herb Miller, não houvera necessidade de buscas nem inquéritos. Além disso, o boletim meteorológico oficial para 15 de dezembro registrava uma temperatura de 5 graus, insuficientemente baixa para fazer surgir gelo nas asas do avião. Tanto o piloto como o companheiro de viagem de Glenn Miller, o coronel Basil, tinham morrido posteriormente em combate contra os alemães. O irmão Herb Miller estava provavelmente enterrado numa vala comum de algum cemitério da Grã-Bretanha. Apoiando esta história, há o fato de Glenn Miller parecer deprimido, irritado e exausto nos últimos meses de vida, sofrendo daquilo que descrevia como ataques seguidos de sinusite. Segundo Don Haynes, responsável executivo de Glenn Miller e admirador da orquestra, o músico perdera muito peso e os seus uniformes feitos por medida já não lhe serviam. Pendiam dele como de um cabide. Era o que afirmava Don Haynes. George Voltsas, diretor dos seus programas de rádio militar, recordou uma conversa noturna sobre os projetos para o pós-guerra. Não sei por que perco tempo fazendo projetos, suspirara Glenn Miller. Sabe, George, tenho o terrível pressentimento que vocês voltarão para casa sem mim. Mais perto da verdade. A versão de Herb Miller para a morte do seu irmão nunca foi confirmada pelas autoridades militares dos Estados Unidos, mas amigos aviadores britânicos propuseram uma explicação mais plausível para o desaparecimento do famoso músico. Foi um filme feito 30 anos antes que os conduziu a tal explicação. Em 1955, James Stewart e June Ellison desempenharam os papéis de Glenn Miller e sua mulher, Ellen, no filme A História de Glenn Miller. Quando o ouviu, um antigo navegador da Royal Air Force, Fred Shaw, tentou apresentar à imprensa a sua teoria sobre o destino
do Norseman. Mas foi ignorado. Só em 1984, Shawn, que então vivia na África do Sul, voltou a ver o filme. Dessa vez conseguiu que a sua história fosse publicada. Em 15 de dezembro de 1944, Shaw encontrava-se a bordo de um bombardeiro, Lancaster, que regressara de uma missão abortada à Alemanha. Ao aproximar-se da costa sul da Inglaterra, o bombardeio aliviou a sua carga, incluindo uma bomba de 2.000 toneladas, que explodiu poucos metros acima da superfície do mar. Ao olhar para fora, Shaw viu um Norseman que voava mais baixo. Momentos depois, o artilheiro de trás gritou pelo intercomunicador: Viram aquele avião caindo? As ondas de choque da explosão, disse Shaw, podia ter destruído o pequeno avião. Na Inglaterra, um membro da Associação dos Admiradores de Glenn Miller escreveu ao Ministério da Defesa inglês e pôs um anúncio no jornal da Associação da RAF, pedindo informações que confirmassem a história de Shaw. O piloto do Lancaster, Victor Gregory, respondeu ao anúncio. Embora nada tivesse visto, Gregory confirmou que o seu navegador, Shawn, tinha visto um Norseman voando por baixo deles e que o artilheiro de trás, que já havia morrido, informara que o vira cair no mar. Como a sua missão tinha sido abortada, não houvera relatório posterior e Gregory não chegara a mencionar o incidente. Não me julguem indiferente ou insensível, mas quando disseram que o avião tinha caído, teria dito que ele não devia estar ali. Esqueçam-no. A sua preocupação era regressar são e salvo. A história de Shaw desencadeou uma investigação pelo Departamento de História da Aviação do Ministério da Defesa inglês. Até então, a RAF tinha considerado o desaparecimento de Miller como um assunto americano. Mas o Norseman, em que Miller desaparecera, tinha levantado de um aeródromo inglês e sabia-se que se dirigia à França, embora não existisse registro de qualquer plano de voo. O Norseman e os bombardeiros podiam ter se cruzado no ar, concluía o relatório, ou passado a quilômetros um do outro. Entretendo as tropas. Glenn Miller orgulhava-se justificadamente da sua contribuição para o esforço da guerra. Sentia que a sua orquestra trazia um cheirinho da prática aos combatentes americanos. Ele dizia que o melhor som produzido nos seus concertos era, abre aspas, o som de milhares de soldados reagindo a cada número com uma algazarra feliz, ensurdecedora, quase que histérica, fecha aspas. O alto comando americano dava muita importância à manutenção da moral e contratava os grandes nomes do teatro, do cinema e da rádio para entreterem as tropas, tanto durante os treinos nos Estados Unidos, como mais tarde, nas zonas de guerra, para além dos oceanos. Entre as estrelas mais populares, contava-se Marlene Dietrich, de naturalidade alemã, que entrou muito apropriadamente no filme Follow the Boys. O norte da África foi o ponto de partida para uma extensa turnê pelos acampamentos, que a levou a muitos países da Europa. Ao som das aclamações e dos aplausos,
ela surgia no palco com um uniforme caque bem justo e discretamente revelava as suas famosas pernas e arrebatava o público ao interpretar na sua voz rouca canções como See What the Boys in the Back Room Will Have. Nunca pediu tratamento especial e frequentemente partilhava das rações dos soldados. Os rumores maldosos de que Dietrich fora mandada para os acampamentos a fim de levantar o moral das tropas ao erguer as saias foram rapidamente abafados ao verificar-se como ela se dedicava ao esforço da guerra. Também a Alemanha reconheceu a importância da música e do entretenimento na conservação do moral. Já em outubro de 1939, apenas um mês depois do começo da guerra, os alemães iniciavam a transmissão de um programa denominado Concerto dos Vossos Pedidos em todas as frentes. Além de tocar os pedidos musicais das tropas, o programa transmitia mensagens e saudações entre os militares e as suas famílias. Uma popular canção da Segunda Guerra Mundial fez seu percurso do eixo para as linhas aliadas. A plangente canção de Leili Andersen acerca do soldado que se despedia de sua amada junto ao portão do quartel, Lili Marlin, acabou por ser considerada desmoralizante para as tropas alemãs, sendo banida pelo Terceiro Reich em 1942. Tornou-se então enormemente popular entre as tropas americanas na sua versão em inglês. A melodia perdura. Talvez a verdadeira história do desaparecimento de Glenn Miller nunca venha a ser desvendada. E talvez, passado tantos anos, isso não seja realmente importante. O que é importante é a sua música. Em 7 de janeiro de 1946, apenas 5 meses passados do fim da guerra e 13 do desaparecimento do Norseman, a orquestra de Glenn Miller, sob a direção de Tex Beneke, estreava com sucesso no Capitol Theatre de Nova York. Durante os 5 anos seguintes, ela continuou a deleitar o público com as conhecidas e apreciadas melodias da era do swing. Mais tarde, o sucesso da história de Glenn Miller levou-lhe à reedição de muitas das velhas gravações e uma orquestra de Glenn Miller renovada em 1956. O que dava mais prazer aos integrantes dessa orquestra, que se manteve até os anos 70, era tocar para pessoas jovens demais para terem escutado o próprio Glenn Miller, mas que obviamente queriam continuar a ouvir os acordes melodiosos que ele criara. Fique com um pouco mais de Glenn Miller.